Falei que era o gato. E aí, pessoal, tranquilos? Vamos começar mais uma aulinha nessa volta de semestre aqui, né? Primeira aula do segundo semestre. E eu sei, a gente não terminou reações nucleares por inteiro, ainda falta ver algumas coisas, mas a gente vai deixar isso mais para o final do semestre, porque isso aqui é mais importante no momento, tá legal? Para não atrasar muito o cronograma. E aí, o que é mais importante agora? Estequiometria. Eu sei, estequiometria é um bagulho difícil, não é algo fácil que você pega de primeira, é algo que normalmente você vai fazendo exercícios, até pegar, etc, etc. Mas a gente vai trabalhar de pouquinho em pouquinho. Tem várias etapas para a gente ir cumprindo, e eu pretendo até o final aqui mais ou menos dessas 5 semanas, trabalhar só isso, estequiometria com vocês, e a gente deixa esse assunto em trinque, beleza? Em um mês já tá tudo fácil. Então, vamos lá. Começar pelos conceitos mais básicos da estequiometria. O que é estequiometria? É basicamente o uso adequado proporcionalmente das relações quantitativas expressas nas equações químicas. Então vamos lá. Toda vez que você vai interagir uma quantidade de matéria, para você obter uma quantidade determinada de matéria que você quer, você tem que usar um cálculo específico. Você tem que calcular. Se eu quero ter 20 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho que usar a quantidade certa de hidrogênio e de óxido de enxofre para ter a quantidade de ácido sulfúrico certa, aquela quantidade lá. E assim a gente vai obtendo essas quantidades proporcionais por meio de cálculos estequiométricos. A estequiometria, né, é nada mais nada menos do que a utilização adequada, proporcional das quantidades de matéria. Beleza? E essa quantidade de matéria pode ser em massa, número de átomos ou até mesmo moléculas de reagentes produtos, se relacionando todas por cálculos estequiométricos. E aí, aqui embaixo, nós temos a relação fundamental da estequiometria. O que é essa relação fundamental? No que consiste uma equação química? Na equação química, nós temos essas letras em grego aqui, alfa, beta, gama e zeta, representando não, acho que é teta, né? Enfim, representando os coeficientes estequiométricos. O que é? Aquele númerozinho que sempre está na frente da molécula na equação, tá, sei lá, 2H2O, 3H2O, 3H2SO4. Esse número que vem antes da molécula é o coeficiente estequiométrico. Ele que vai indicar a quantidade de matéria que está interagindo daquela molécula, daquele composto naquela equação. Então, por exemplo, aqui no composto A, eu tenho alfa quantidade de moléculas de A, no composto B eu tenho beta quantidade de moléculas de B, no C, gama quantidade de moléculas de C, e no D, teta quantidade de moléculas de D. E aí a gente tem uma proporção. Essa proporção é a proporção constante. A gente sempre vai pegar os coeficientes estequiométricos e colocar em uma reta, por meio desses dois pontinhos, indicando a proporção com que as coisas acontecem. Ou seja, para eu reagir beta quantidade de B com alfa quantidade de A, eu vou produzir gama quantidade de C e tá, enfim, vamos trabalhar com números agora que é mais fácil. Um exemplo, ó. Se a proporção for de 1 para 2 para 2 para 1, você lê assim, 1 para 2 para 2 para 1. Significa que eu tenho 1 mol de A, 2 mols de B, 2 mols de C e 1 mol de D. Então, 1 para 2 para 2 para 1. Substituindo os algarismos romanos pelos números, né? Ou seja, sempre que eu quiser reagir inteiramente 1 mol de A, eu vou precisar de 2 mols de B. E aí eu vou produzir 2 mols de C e 1 mol de D. Essa proporção é constante por quê? Porque se eu multiplicar, se eu aumentar a quantidade que aumenta sempre vai ser proporcional também. Por exemplo, se ao invés de interagir 1 mol de A, eu quisesse ter 2 mols de A, o que eu estaria fazendo? Eu estaria multiplicando a equação inteira por 2. Então, se eu tiver 2 mols de A, eu vou ter quantos mols de B? 4. Porque se eu tenho 2 mols de B para 1 de A, se eu multiplicar A por 2, eu vou ter que multiplicar B por 2 também. Aí eu vou ter 4 de B. Eu vou ter 4 de C e eu vou ter 2 de D, multiplicando por 2. Então, eu sempre vou ter essa manutenção das proporções. A proporção sempre vai ser a mesma. Se eu aumento um, o outro vai aumentar proporcionalmente também. Ó. Aí vamos fazer um testezinho desse aqui nesse exemplo. Primeiro exemplo, vamos lá. Eu quero construir um carro, beleza? Vou construir um carro lá. Sou dono da Honda, vou construir um carro da Honda, um Honda Civic. E aí, para eu construir um carro, eu estou trabalhando aqui só com rodas e volantes. Se eu quiser fazer um carro, eu vou precisar de 4 rodas e um volante. Se eu quiser fazer um carro. Então, se eu quiser fazer 2 carros, eu vou precisar de o quê? 8 rodas e 2 volantes.
Porque a proporção é, para eu produzir um carro, eu preciso de 4 rodas em volantes. Então, se eu quiser ter 2 carros, eu vou precisar de 2 volantes e 8 rodas. Concordam comigo? Então, se eu quiser produzir 3 carros, eu vou precisar de quantas rodas e quantos volantes? Quem me responde aí? 12 rodas e 3 volantes? Isso. O que é isso? É uma proporção constante. Eu sempre vou precisar de 4 rodas para um volante para produzir um carro. 4 para um para um. Ou 1 para 4 para um, né? É só investir ali. 1 para 4 para um. Essa é a proporção constante. Se eu quiser produzir 2 carros, se eu quiser que meu produto seja o dobro, eu vou multiplicar a proporção inteira por 2. Aí vai ficar 2 para 8 para 2. Se eu quiser produzir 3 carros, eu vou multiplicar a proporção inteira por 3. Vai ficar 3 para 12 para 3. Aí, se ao invés de estar trabalhando com produtos, vamos pensar assim, eu tenho 24 rodas e eu quero construir carros. Quantos volantes eu vou precisar para produzir quantos carros der para fazer com a quantidade de rodas? Aí eu sei que para produzir um carro eu preciso de 4 rodas. Aí eu vou dividir 24 por 4. Aí eu sei que com 24 rodas eu consigo fazer 6 carros, que é o que dá. Ou seja, eu vou precisar de 6 volantes para conseguir produzir os 6 carros que eu quero. Beleza? Certinho essa primeira parte de proporção constante? Isso aqui é a parte inicial, é só para a gente ter a base do que vai trabalhar nessa geometria. Mas agora vamos trabalhar com química, né? De falar de carro aqui, ninguém vai ser dono de nenhuma fábrica de carro. Ou vai, né? Quem sabe? Vai que. Formação de molécula de água a partir do hidrogênio ou oxigênio. Uma molécula de gás de hidrogênio, que são 2 átomos de hidrogênio, mais uma molécula de gás de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio, sempre geram uma molécula de água, que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, beleza? Então vamos lá, eu estou produzindo água a partir de hidrogênio e oxigênio. A equação normal, a equação padrão que eu teria seria hidrogênio mais oxigênio igual a H2O. Lembra quando eu estava falando de reações inorgânicas com vocês e eu dei a dica? Sempre escrevam a equação como vocês acham que é. O problema vai te dar lá, eu peguei 10 quilos de sódio e misturei com 20 quilos de potássio. O que eu tive com isso? Tenta escrever a equação. Escreve lá. Na mais K é igual a fulano. Aqui a gente está fazendo isso. A gente está só pegando o que o enunciado te dá e tentando transformar numa equação. Que equação seria essa? A molécula de hidrogênio mais a molécula de oxigênio gerando a molécula de água. Eu só escrevi o que o enunciado me deu. Isso daqui. Só que agora, a partir de agora, você vai ter que começar a prestar atenção em uma coisa. Essa equação está balanceada? Essa é a pergunta que vocês vão ter que se fazer toda vez que vocês olharem uma equação. Vocês vão olhar para a equação e ver se a equação está balanceada. Para facilitar, a primeira coisa que você vai olhar é se tem coeficiente estequiométrico. Você olha se tem coeficiente estequiométrico na frente. Se não tiver, é porque ela não foi devidamente balanceada. Se não tiver nenhum númerozinho aqui na frente das moléculas, quer dizer que ela não foi balanceada, mas pode ser que ela já esteja normal. Então, se tiver o coeficiente estequiométrico, ela já está balanceada. Se não tiver, você vai ter que ver. Então, no caso aqui, não tem coeficiente estequiométrico nenhum. Aí você vai ter que olhar, vai contar a quantidade de átomos. Nos reagentes, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e nos produtos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Quantidade de hidrogênio se manteve? Se manteve, tá bonitinho. Nos reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio e eu tenho 1 átomo de oxigênio nos produtos. Essa quantidade de oxigênio se manteve também? Não se manteve. Para ela ficar certa, eu precisaria ter a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Isso é uma proporção. Essa proporção constante tem que ser mantida. Se eu não tiver a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos, aí eu vou estar desrespeitando aquela lei que a gente viu, que era a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu não tenho como sumir com um átomo de oxigênio aqui e não estar representado nos produtos esse átomo. Nem que seja transformado aqui em gasoso. Evaporou esse átomo de oxigênio, sumiu. Ele não está representado, tem que estar contando. Então, essa equação aqui, ela está na proporção errada. Ela não está com os coeficientes estequiométricos e ela não está balanceada. Então, o nosso trabalho aqui é balancear essa equação. Que balanceando a equação, que a gente vai ver no próximo slide, eu vou ter 2 átomos, 2 mols de gás hidrogênio interagindo com 1 mol de gás oxigênio, gerando 2 mols de água. 2 para 1 para 2. Isso aqui é uma proporção correta, é uma proporção balanceada.
Pita, mas na frente do oxigênio não tem nenhum número ali, não tem nenhum coeficiente estequiométrico. O que que eu faço? Quando eu não tenho coeficiente estequiométrico na frente da molécula, você presume que aquele número que está ali é 1. Porque 1 vezes aquela quantidade é 1. Então não faz diferença. Agora, a partir de 2, sempre você tem que botar. Então, como eu só tenho 1 aqui, eu não preciso mostrar que eu tenho um coeficiente estequiométrico. É tranquilo. Então, é 2 para 1 para 2. Essa é a proporção, essa é seguindo a lei de Prost, a proporção adequada para esse balanceamento. Aí eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui, 4 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de oxigênio aqui, 2 átomos de oxigênio aqui. Por quê? O coeficiente estequiométrico, ele multiplica aquela molécula por 2. Então, se a molécula de gás de hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, quando eu multiplico ela por 2, ela passa a ter 4. E se a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, se eu multiplico a molécula por 2, ela passa a ter 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem qualquer coisinha? Qualquer dúvida a ser tirada? Yasmin, levanta a mão, pode falar. Pita, eu não entendi nada. Tipo, primeira coisa, esse H2 mais o O2. Tipo, se ele tá somando, não ficaria agua... peraí. H4O, tipo, porque é uma soma. Isso eu não entendi. Não entendi, tipo, quase nada. Vamos lá, o que a gente está fazendo aqui? Esse H2 mais O2 é uma reação de quê? Alguém consegue identificar o que é essa reação? A gente vê nas reações Adição? inorgânicas. Reação de adição. Essa reação de H2 mais O2 é uma reação de adição. Por quê? Eu tenho dois compostos diferentes se transformando em um único composto também diferente dos dois primeiros nos produtos. Isso aqui é uma reação de adição. Essa reação de adição é o quê? É a reação de adição entre moléculas. Na química, quando eu estou somando moléculas, elas vão ter resultados específicos. Quando eu somo uma molécula de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, o que que forma? Vai formar água. Isso é a natureza, é parte da natureza. Então, somo hidrogênio com oxigênio, eu formo água. E a molécula de água é como? É H2O. Então, eu tenho a molécula de gás hidrogênio, que é o H2, a molécula de gás oxigênio, que é o O2, e a molécula de água, que é o H2O. Essas três moléculas elas fazem parte de uma reação de adição. Reagente e produto. Quando eu estou somando, o que eu tenho que fazer para somar? Eu tenho que respeitar as proporções. As moléculas de gás hidrogênio, elas vão interagir com as moléculas de gás oxigênio, gerando água. Então, nessa reação de adição, eu vou ter que, primeiro, manter o que eu estou formando. O que eu estou formando? Hidrogênio mais oxigênio igual a água. Depois, eu vou começar a contar a quantidade de átomos. Se a quantidade de átomos está sendo balanceada. Se a equação está balanceada. Como a gente viu aqui no começo, quando eu só montei o que está acontecendo, ela não está balanceada. Você concorda comigo, Yasmin, que aqui eu não estou respeitando a quantidade de átomos? Yasmin, tá aí? Concordo. Oi. Aqui não está respeitando a quantidade de átomos. Eu tenho 2 átomos de oxigênio nos reagentes e só um no produto. O que eu vou fazer? Eu vou balancear essa reação para fazer com que a quantidade de átomos que tem nos reagentes e nos produtos seja a mesma. E é por isso que eu multiplico a quantidade de gás hidrogênio por 2 e a quantidade de moléculas de água por 2 também. Aí a proporção está adequada. Por quê? Porque é assim que funciona na natureza. Na natureza, eu vou ter sempre 2 moléculas de gás hidrogênio interagindo com uma molécula de gás oxigênio, perdão, liberando 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de água. Isso é o que acontece naturalmente. É a mesma coisa como roda, volante e carro. É como se tivesse aqui 4 rodas mais um volante é igual a um carro. Sacou? Essa é a proporção constante. Saquei. É isso, beleza. Mais Valeu. alguma dúvida? Não. Ótimo. Vamos para a próxima, então. Agora a gente vai ver como que a gente vai balancear a equação. Balancear a equação, para alguns, pode parecer a parte mais difícil, mas para mim a parte mais difícil é a que a gente vê agora da proporção. Depois que você entende a proporção é fácil. O que você tem que fazer? Para balancear a equação, você sempre vai colocar coeficientes estequiométricos a fim de que as quantidades de reagentes e produtos sejam proporcionais, sejam semelhantes, né? E nisso a gente vai estar respeitando quem? A lei de Prost, que é a lei das proporções constantes. Lembrem, Prost é proporção. Prost, proporção constante. Dá para assimilar isso daí. E aí, esses coeficientes estequiométricos, eles sempre vão indicar as proporções entre os números de moléculas que tomam parte na reação. Então, no exemplo do carro, eu tenho 4 volantes, ou 4 rodas, um volante e um carro. Esses números são os coeficientes estequiométricos. No exemplo da água, eu tenho
duas moléculas de gás hidrogênio, uma molécula de gás oxigênio e duas moléculas de água. Proporções 2, 1, 2. Esses são os coeficientes estequiométricos. Agora, para fazer esse balanceamento, eu vou ter que adequar esse coeficiente estequiométrico, né? Obviamente, para conseguir equilibrar, balancear essa molécula de água, essa reação da formação da água, você poderia fazer por tentativa. Poderia fazer, se eu botar um 2 aqui, ali vai dar um 2 também, eu vou multiplicar por 2 e 4. Poderia fazer, ir tentando várias vezes, até você achar a quantidade certa que vai dar nos reagentes e produtos, né? O importante é que nos reagentes eu tenho a mesma quantidade de átomos que nos produtos, das mesmas substâncias. Então aqui eu tenho 4 de oxigênio, 2 de hidrogênio, 4 de hidrogênio, 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio, 2 de oxigênio. Tá certinho. Agora, para você fazer essa equação, para você fazer esse balanceamento de uma forma mais rápida, que não precisa ficar tentando vários números e tentando quebrar a cabeça, fazendo um sudoku da vida ali, você só precisa ter uma regrinha, uma palavra em mente, uma palavra que vai mudar tudo, e você não pode tirar essa palavra da cabeça de vocês. Tem que ficar com essa palavra na cabeça do começo ao fim. Qual palavra é essa? Macho. Nunca esqueçam de macho. Vai com macho da cabeça do início ao final. Macho aqui, na estequiometria, é a coisa mais importante para vocês. Eu sei, alguns vão ficar com gatilho aí, mas faz parte, né? É o único momento em que macho tem que ser prioridade na cabeça de vocês, é esse. Macho não pode faltar em nenhum momento, beleza? Decorem. Macho. O que significa macho? É uma ordem de quais elementos vocês vão balancear primeiro. Beleza? Qual ordem é essa? Macho, M de metal. Escrevo aí. O M é de metal. O A é de ametal. Depois do metal vem o ametal. O C é o carbono. O H é o hidrogênio. E o O é o oxigênio. Ou seja, primeira coisa, vocês vão olhar a equação, vocês vão balancear quem? Vão balancear o metal. Os metais ficaram todos balanceados, então você vai balancear os ametais que não sejam carbono, hidrogênio nem oxigênio, né? Com certeza. Os ametais sem ser esses três. Depois, balanceou os ametais sem ser esses três, vai balancear o carbono, depois vai balancear o hidrogênio e depois vai balancear o oxigênio. Tranquilo nessa ordem. Então, pensou em balanceamento estequiométrico, pensa em macho. Beleza? Não esquece isso do início ao fim. Tá bom? E aí, a gente vai fazer esse cálculo de proporções em mol. Basicamente, vamos fazer um teste aqui de um exemplo mais básico, né? Vamos lá. A combustão total do etanol, ele te dá a molécula do etanol, fórmula molecular, nos motores dos veículos produz gás carbônico e água. O que ele fala? A combustão total do etanol, C2H6O, nos motores dos veículos produz gás carbônico e água. Então, deixa eu pegar aqui o pente. Vamos lá. E a gente tem. Ele fala que o C2H6O, que é o etanol, ele sofre uma reação de combustão e produz gás carbônico e água. CO2 e H2O. Primeira coisa que vocês têm que pensar quando vocês olham essa equação é isso. Vocês têm que olhar, a primeira coisa é isso. Eu tenho uma reação de decomposição do etanol, dando origem a gás carbônico e água. Só que um fato muito importante que ele te dá no enunciado é que essa reação é uma reação de quê? É uma reação de combustão. A gente não falou especificamente de reações de combustão ainda. Só que as reações de combustão têm uma coisa muito específica que sempre vai ter em toda reação de combustão. O que é? Como reação de combustão completa, eu vou ter um composto carbônico entrando em combustão com gás oxigênio, gerando CO2 e água. Toda reação de combustão é assim. Um composto carbônico interagindo com gás oxigênio, gerando gás carbônico e água. Então, ele não precisava nem te dizer que essa reação gerava gás carbônico e água, e ele muito menos vai te dizer que precisa de gás oxigênio aqui para fazer essa reação de composição. Ele não vai te falar isso. Você tem que saber que na reação de combustão, você vai ter o composto carbônico interagindo com gás oxigênio, gerando gás carbônico e água. Nas questões, ele poderia simplesmente te dizer, ocorreu a combustão de etanol. Descubra a quantidade de mols que são formados disso a partir disso.
Ele não precisa te falar de nada, não precisa te falar do gás carbônico, não precisa te falar da água, nem do gás oxigênio. Você tem que deduzir. Então, deixa eu fazer essa equação mais bonitinha aqui, ó. Eu tenho o etanol, T2H6O, mais gás oxigênio, gerando gás carbônico e água. Beleza? Essa aqui é a reação de combustão do etanol. Aí eu escrevi a reação de combustão. Essa é a reação bonitinha, equação. Aí eu vou perguntar para vocês: essa equação está balanceada ou não está balanceada? O que vocês acham? Ela não está balanceada, né? Você olha para o carbono e você já vê que aqui nos reagentes tem 2 carbonos e nos produtos eu tenho só um carbono. Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o quê? Vamos lá, grita para mim, todo mundo. Vai, todo mundo fala. Todo mundo fala, escreve no chat. Quero que todo mundo repita isso comigo. O que tem que ser a primeira coisa? Macho? Boa, Yasmin. Isso aí, bora. Mais gente falando, mais gente falando, mais gente falando. Boa, Fernanda. Boa, Leonardo. Boa, Luana. Isso aí. Isso, exatamente. Não esqueçam disso nunca, beleza? É muito importante para vocês. Se vocês decorarem isso, vai ficar fácil o resto. Primeira coisa é o macho. O macho, a primeira coisa que você vai pensar é o M. O M é de quê? De metal. Nessa equação, eu tenho algum metal? Não. Não tenho nenhum metal. Então, vou para a próxima letra. A próxima letra é o A. É o ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho algum ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio? Sim. Quem? Carbono. Ué, mas carbono é o carbono. Então não é Não, diferente de não. carbono, hidrogênio e oxigênio. É verdade. Não tem. Beleza. Então a próxima letra vem quem? Você. C. O C, o Carbono. carbono. Beleza. Então, na ordem do macho, o que a gente vai fazer? Vai balancear o carbono. Começar pelo carbono, já que não tem nem metal, nem a metal diferente dos três. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar qual dos compostos que tem a menor quantidade de número atômico, de quantidade de átomos. Nos reagentes, no etanol, eu tenho 2 carbonos. Nos produtos, o composto que eu tenho carbono é o gás carbônico, e ele só tem um carbono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o coeficiente estequiométrico bem aqui na frente desse carbono, botar o 2. Por que 2, Pita? Porque se eu multiplicar essa molécula de gás carbônico por 2, eu vou estar tendo 2 carbonos aqui nos produtos e 2 carbonos aqui nos reagentes. Sacaram? Aí eu vou estar multiplicando essa molécula inteira por 2 e a quantidade de carbono vai estar sendo certa. Alguém não conseguiu entender por que coloquei 2 aqui nesse carbono? Se não entendeu, pode falar. Tem medo não. Fez sentido para todo mundo, né? Eu coloquei o 2 aqui na frente, porque esse coeficiente estequiométrico ele vai multiplicar a quantidade de moléculas por inteiro. E assim eu vou ter 2 átomos de carbono. Mas não esqueçam, eu não só vou ter 2 átomos de carbono, como eu vou ter 4 de oxigênio. Porque esse 2 multiplica tanto o carbono como o oxigênio. Beleza? Certo? Vamos lá. Próxima letra. Depois do carbono vem quem? Já lancei o carbono, tá certinho. O H. Vem o H. Nos reagentes, eu tenho 6 átomos de hidrogênio aqui no etanol e eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui na molécula de água nos produtos. O que eu tenho que fazer, então? Alguém consegue deduzir o que eu tenho que fazer para conseguir ter a mesma quantidade de hidrogênio nos dois lados? Multiplica o H2O por 3. Por 3. Por 3, isso aí. Eu vou multiplicar por 3. Aí eu vou ter 6 átomos de hidrogênio aqui nos produtos e 6 átomos de hidrogênio nos reagentes. Certinho? Bonito, né? Chave. Tá bonito, Não? não. Não. Não bonito? Tá feio isso aí. Não. Você não entendeu, Yasmin? Não. Meu Deus, Pita. Desculpa, socorro, mas não consigo. Não, relaxa, ó. Por O que 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 eu tem que fiz aqui, colocar ó? o 3? Porque se eu multiplicar essa molécula aqui inteira por 3, nos produtos eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? Eu não sei. Nessa molécula de água, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Na molécula Ah, de água normal. tá. Vai fazer 3 vezes 2. Aí vai ficar 6. Isso. Entendi. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Se eu multiplicar essa molécula inteira por 3, ou seja, se eu repetir 3 vezes essa molécula, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio, que vai dar a mesma quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho nos reagentes. Entendi. Então, tipo Beleza? assim, tá. Pode falar. É porque, tipo, toda vez que eu quiser, por exemplo, eu não sei como explicar, tipo, aqui no produto a gente tem o hidrogênio com 6 moléculas. Se no meu, pro- se no meu produto, no reagente, né, tem
o negócio aqui com 6. Se no meu produto não tiver com 6, então eu vou ter que fazer alguma coisa para multiplicar com o número para ficar igual do outro lado? É exatamente isso. Sem tirar nem pôr. Tá, Eu vou fazer obrigada. multiplicações para fazer com que a quantidade de átomos seja igual. Às vezes, essa multiplicação não vai ser nos produtos, Yasmin. Às vezes eu vou ter que fazer a multiplicação nos reagentes. Mas o que importa é eu ter a mesma quantidade. Beleza? Beleza, esclareceu. Tranquilo. Obrigada. Por nada. E agora acontece o quê? Eu já fiz o carbono, fiz o hidrogênio e consegui balancear todo mundo? Tá todo mundo balanceado? Tá todo mundo igual? Falta alguém? Faltou oxigênio. Falta o oxigênio. Então vamos lá. Nos reagentes, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Nos produtos, vamos lá. Eu multipliquei essa molécula por 2, então eu tenho 4 aqui. Eu multipliquei essa por 3, então eu tenho mais 3 aqui. 4 mais 3, eu tenho 7. Para fazer com que essa quantidade de átomos de oxigênio seja igual nos dois lados, o que eu vou ter que fazer? Essa daqui é uma sacada que vocês vão ter que trabalhar um pouquinho mais para pegar. Que vocês vão ver que o único jeito de você mexer na quantidade de oxigênio sem alterar a quantidade dos outros é se você alterar a quantidade de oxigênio aqui do O2. Porque é o único lugar onde só tem oxigênio. Se eu botar coeficiente aqui, mexer, tentar mexer e mudar, vai mudar tudo, vai mudar a conta inteira. Então eu tenho que mexer no único lugar onde só tem oxigênio, que no caso é no O2. Então, eu tenho 7 aqui nos produtos e eu tenho 3 nos reagentes. O que eu vou fazer? Se eu multiplicar essa molécula de O2 por 3, eu vou ter 6 oxigênios aqui e 1 daqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter 3 oxigênios aqui, 3 O2, e aí eu vou estar tendo, ó, aqui eu vou ter 1 oxigênio, mais 6 do O2, vou ter 7. E aqui nos produtos eu vou ter 7 oxigênios também. Então, tá balanceado o carbono, tá balanceado o hidrogênio, tá balanceado o oxigênio. Então a equação inteira está balanceada. Aí a proporção seria 1 para 3, para 2, para 3. Ou seja, sempre que eu quiser fazer uma reação de combustão de etanol, eu vou precisar de 3 mols de gás oxigênio. E com isso eu vou gerar 2 mols de gás carbônico e vou gerar 3 mols de água. Aí fala, eu tenho 1 mol de etanol e eu quero fazer a combustão completa desse mol de etanol. Só que eu só tenho 2 mols de gás oxigênio. Eu consigo fazer essa combustão? O que vocês acham? Eu tenho 1 mol de etanol e tenho 2 mols de gás oxigênio. Eu consigo fazer a combustão completa? Sim. Eu tenho 2 mols de oxigênio. Não, num exemplo assim, qualquer. Eu tenho, num copo eu tenho 2 mols de gás oxigênio e no outro copo eu tenho 1 mol de etanol. Se eu misturar, eu consigo fazer a combustão dos dois? Não. Não. Não consigo, porque eu preciso de 3 mols de oxigênio. Sacou? Não, pera, Entendeu? é um exemplo? Não entendi. É um exemplo, tô dando um exemplo só. Tá. Pensei que era um negócio, tá, entendi. Só para vocês entenderem que para fazer uma combustão de 1 mol de etanol, eu preciso sempre de 3 mols de oxigênio. Então, se eu quiser fazer a combustão de 2 mols de etanol, aí eu vou precisar de 6 mols de oxigênio. Se eu não tiver a quantidade que eu preciso, eu vou conseguir fazer a combustão completa? Eu vou fazer uma combustão incompleta, onde nem todo o composto carbônico que está sendo sofrendo combustão vai ser, de fato, decomposto, né? A Luana levantou a mão. Pode falar, Luana. Pita, eu não entendi por que você falou que tinha 7 oxigênios. Ah, não, peraí. Essa parte é uma pegada um pouco mais difícil, Luana. Aqui vocês vão ter que trabalhar um pouquinho a cabeça de vocês. Não tem muito macete para isso. Mas vamos lá. Aqui nos produtos, você concorda comigo que tem 7 oxigênios? Tá de boas? Então, eu não entendi isso, exatamente isso. Por que tem 7? Porque, olha só, na molécula de gás carbônico eu tenho quantos oxigênios? Numa molécula de gás carbônico? 2? Tenho 2, certo? CO2. Tenho 2 oxigênios. Beleza? Vai respondendo comigo. Beleza. Se eu multiplicar essa molécula por 2 com esse coeficiente aqui, eu vou ter quantos átomos de oxigênio? Se multiplicar por 2? 4. Beleza. Então, em 2 moléculas de gás carbônico, eu vou ter 4 oxigênios, certo? Sim. Agora, aqui na molécula de água. Numa molécula de água, eu tenho quantos oxigênios? 1. 1. Se eu multiplicar essa molécula por 3, eu vou ter quantos oxigênios? 3.
Então, se eu tenho 4 nas 2 moléculas de gás carbônico e 3 oxigênios nas 3 moléculas de água, ao todo eu tenho quantos oxigênios nos produtos? Ah, 7. Ah, sim. Beleza? Entendi. E eu vou fazer com que essa quantidade aqui nos reagentes seja a mesma. E eu vou multiplicar essa quantidade de oxigênio aqui por 3, para ficar com 6 aqui no gás oxigênio. E aqui eu vou manter umzinho só, para poder ter 1 do etanol. Aí ao todo eu vou ter 7 nos reagentes e 7 nos produtos. E aí você vai fazer isso com os outros átomos também, não só com oxigênio, mas com carbono, com hidrogênio, a mesma coisa. Beleza, Luana? Beleza, entendi. Obrigada. Ótimo, Eita. bem demais. Fala, Yasmin. Peraí. Você multiplicou o 1 vezes 2? Aonde? Depois, aqui, quando você acabou de explicar pra Luana por que que tem um 7. Uhum. Tipo, tu fez. Não entendi. Ai, tá, tu somou 3 mais 2. Vai ficar 5 mais 4. Não entendi, não. É assim, ó. Numa molécula eu tenho aqui 2 moléculas de CO2, certo? Bem aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de Certo. CO2. Logo, eu tenho 2 átomos de carbono mais 4 átomos de oxigênio, certo? Uhum. Aqui eu tenho 3 moléculas de água. H2O mais H2O mais H2O. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio mais 3 átomos de oxigênio, certo? Certo. Então, eu vou ter 3 oxigênios aqui, 4 oxigênios aqui. Ao todo, eu vou ter 7 nos produtos. Ah, tá, entendi. Ótimo. Beleza. Vamos para a próxima etapa, então. Que aqui eu estou fazendo basicamente isso, né? Mostrando para vocês. Só que aí tem uma questão. Ele quer saber o número de mols de oxigênio consumidos na combustão completa de 2 mols de álcool. Então, o que eu vou fazer? Aqui é praticamente uma regra de 3, né? Ele quer saber a quantidade de mol de oxigênio que eu vou consumir quando eu fizer a combustão completa de 2 mols de álcool. Se para 1 mol de álcool eu preciso de 3 mols de oxigênio, para 2 mols de álcool eu vou precisar de quantos mols de oxigênio? O que vocês acham? 6. 6. Só multipliquei por 2, né? Então, é isso aí. É uma regra de 3 básica. Se para 1 mol de álcool eu preciso de 3 oxigênios, para 2 mols de álcool eu vou precisar de 6 oxigênios. Estou multiplicando por 2. Para 3 mols de álcool eu vou precisar de 9 oxigênios. Para 4 eu vou precisar de 12, assim por diante. Bonitinho? Bonitinho, né? Uhum. Agora, cálculo com quantidade de massa. Ao invés de trabalhar com coeficiente estequiométrico especificamente, com mols, algumas questões vão pedir as massas das coisas para vocês. E da mesma forma como a proporção dos mols é constante, a proporção das massas vai ser constante também. Certo? Então a gente vai ter que fazer o quê? Primeiro, quando ele pedir alguma coisa em massa, você vai ter que dar a equação balanceada. Você vai ter que encontrar qual é o balanceamento correto da equação. E depois vai trabalhar com a parte de massa. Exemplo aqui que ele te dá. O brometo de prata, AgBr, está interagindo com... Está sofrendo uma decomposição e está gerando a prata mais o bromo, provavelmente bromo uma solução de bromo ali, né? Ele quer saber qual é a massa de prata metálica que se obtém a partir da decomposição de 375,6 gramas de brometo de prata. Vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, a equação que ele te deu na questão já está balanceada ou não? O que vocês acham? Já está balanceada, né? Tá. Ele já te dá a equação balanceada. 2Ag, 2Ag. 2Br, 2Br. Bonitinho. Tá certinho aqui a equação. Então, o que você vai fazer? Ele quer saber a massa de prata metálica. Prata metálica é essa prata pura aqui nos produtos, ó. Só tem prata, não tem mais nada. Que se obtém a partir da decomposição de 375,6 gramas de brometo de prata. Que é aqui nos reagentes. Esse brometo de prata. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, vamos ver qual é a relação que eu tenho entre os dois. Deixa eu pegar aqui esse aqui de novo. Vamos lá. Na equação, ele te dá... Opa, deixa eu só usar vermelho. Ele te dá 2 brometos de prata, 2 AgBr, gerando 2 pratas. Eu não vou repetir o bromo, porque ele não quer saber do bromo. Eu não vou repetir o bromo, ele só quer saber da relação entre o brometo de prata e a prata. É só o que ele quer saber. Ou seja, ele quer saber quanto de prata é formado a partir de 335,6 gramas de AgBr. Vamos lá. Essa proporção é de 2 para 2.
Ou seja, a cada 2 mols de brometo de prata, eu vou ter 2 mols de prata. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso? Sim. É uma equação de 2 para 2. A cada 2 mols de brometo de prata, eu tenho 2 mols de prata. É uma equação básica. Então, se é equação de 2 para 2, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente supor que essa equação também é de 1 para 1. Pita, como assim de 1 para 1? Não é de 2 para 2? Onde você tirou esse 1 para 1? Se com 2 mols de brometo de prata eu faço 2 mols de prata, com 1 mol de brometo de prata eu faço 1 mol de prata. Concordam comigo? Faz sentido, não faz? É a mesma coisa. Eu só dividi por 2 e eu mantive a proporção. A proporção entre os dois é de 1 para 1. Esse é o padrão. Entre esses dois, a gente está só analisando os dois. Quando eu estou analisando só 2 a 2, eu posso fazer isso. Se eu metesse o bromo no meio, eu já não poderia fazer. Então, presta atenção que a gente está fazendo isso só de 2 em 2. E aí, vamos ver. Vamos ver quanto que é a massa de 1 mol de brometo de prata. Vamos ver. Afinal, ele está te dando que é 305,6 gramas, né? A prata tem 108 gramas por mol e o bromo tem 80 gramas por mol. Ou seja, um átomo de prata, 1 mol de átomo de prata tem 180 gramas. Não, 108. 108 gramas. E 1 mol de átomos de bromo tem 80 gramas. Ou seja, 1 mol de AgBr, lembrem que 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos de prata e átomos de bromo, eu vou ter 188 gramas. Em 1 mol de brometo de prata, eu vou ter 188 gramas. E aí, eu vou fazer o quê? Normalmente, 1 mol de brometo de prata geraria 1 mol de prata. Então, 188 gramas de brometo de prata geraria 108 gramas. Opa, tô bagunçado. 108 gramas de prata. Por quê? 1 mol de brometo de prata geraria 1 mol de prata. Então, a massa equivalente a 1 mol de brometo de prata produz a massa equivalente a 1 mol de prata. Então, quanto que é 1 mol de brometo de prata? 188 gramas. E quanto que é 1 mol de prata? 108 gramas. A proporção entre as massas sempre vai ser a mesma também. Então, sempre que eu quiser produzir 108 gramas de prata, eu vou precisar consumir 188 gramas de brometo de prata. Então, se eu quiser produzir o dobro de massa de prata, eu vou precisar do dobro de massa de brometo de prata. Sempre assim. É uma proporção constante. Ou seja, se eu quisesse 216 gramas de prata, que seria o dobro, eu precisaria de 376 gramas de brometo de prata. Que é a proporção de 1 para 1, né? De mols. E a proporção entre as massas é essa daqui. Só que na questão ele te fala que ele quer 375,6 gramas. Que é praticamente 376, né? Praticamente. Ou seja, como é que eu faria isso daqui naturalmente? Como é que eu faria essa questão? Eu pegaria e faria uma regra de 3, ó. 188, que é a massa de brometo de prata, está para 108, que é a massa de prata, assim como 376 está para X. Ou seja, 108 gramas, que é a massa de 1 mol de prata, está para 108 gramas, ou 188 gramas, que é a massa de 1 mol de brometo de prata, está para 108 gramas, que é a massa de 1 mol de prata, assim como 376 gramas, que eu não sei quantos mols de brometo de prata isso equivale, está a X gramas de prata. Aí eu vou fazer o quê? Vou fazer a regra de 3, né? Fazer a multiplicação cruzadinha, vai ficar 188x é igual a 108 vezes 376. E aí eu vou achar que x é aproximadamente 216 gramas. Ou como eu fiz aqui na questãozinha, dá mais ou menos isso daqui. No caso, ele te dá 335, né? Eu aproximei para 336. Mas se ele quisesse, se você tivesse que trabalhar com 335,6 mesmo, você teria que fazer a multiplicação e dividir bonitinho, que aí você ia achar esse valor de 215,8. Certo?
Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu o que eu fiz? Dúvidas? Dívidas? Dívidas eu sei que a gente tem um monte, né? Aí faz parte. Mas beleza, né? Vamos então agora para cálculo com volume de gases. Essa parte de volume de gases é uma parte que vocês já viram com o Ian. É a equação de Clapeyron. É uma equação gostosinha de trabalhar. PV igual a NRT. Vocês já viram com o Ian, né? Só para saber. A equação de Clapeyron? Beleza. Vimos em gases. Isso. A equação de gases, vocês vão ter que fazer uma coisa praticamente igual a que vocês já sabem. Opa, volta no cálculo. Esse cálculo aqui? Eu fiz meio que o raciocínio aqui para vocês entenderem. Caso alguém queira olhar os slides depois, o raciocínio que eu trabalhei está todo no slide. Ah, no Paint. Nossa, deu para entender o que eu fiz aqui? Não sei. Tem alguma coisa específica que você quer que eu fale, Carla? Não? Ah, tá bom, tira print, beleza. Ficou bem bagunçado, né? Mas enfim, aqui eu fiz o raciocínio que eu trabalhei bem direitinho, né? É uma regra de 3 aqui, direta, basicamente. Mas enfim, na equação de Clapeyron, vocês vão ter que trabalhar em alguns momentos o volume dos gases a partir da quantidade de mols. Esse N aqui, como vocês já viram com o Ian, é a quantidade de mols que aquele átomo apresenta naquela equação. Então, em algumas reações, vocês vão ter que encontrar a quantidade de mols que está trabalhando ali para conseguir resolver a questão. Aqui ele te dá um exemplo, né? Vamos lá. Hidróxido de lítio sólido. Hidróxido de lítio sódio é LiOH, né? Hidróxido de lítio sólido. É usado em espaçonaves para absorver o dióxido de carbono, CO2, exalado pelos astronautas. Tal processo ocorre através da formação de carbonato de lítio sólido e água. Vamos lá. Ele te deu exatamente a equação como ocorre a questão. Você vai ler a questão e vai escrever o que está acontecendo na equação. O hidróxido de lítio sólido interagindo com gás carbônico, gerando carbonato de lítio e água. Essa é a equação desbalanceada. O que você vai fazer? Você vai seguir o macho sempre na cabeça, como sempre, e vai balancear. Primeiro o lítio, que no caso tem 2 aqui, vai ter que multiplicar nos reagentes por 2. Depois o ametal, que não tem, né, mas vai para o carbono. Aqui nos reagentes eu tenho 1, aqui eu tenho 1 também, nos produtos, então eu mexo nele. Depois vou para o hidrogênio. Aqui nos reagentes eu estou com 2, aqui nos produtos eu estou com 2. E no oxigênio, aqui nos reagentes eu estou com 4, nos produtos eu estou com 4. Não, eu estou com 5, né? Eu teria que multiplicar aqui por 2 para ficar com 5, bonitinho. Essa seria a equação balanceada. Em algumas questões ele vai te dar só a equação meio na louca, assim, você vai ter que tentar deduzir qual que é a equação balanceada. E aí ele te dá um cálculozinho para fazer, mas esse cálculo eu não vou deixar fazer na aula de hoje, a gente faz na próxima aula, beleza? Seria a parte 2 da questão. Mas a aula de hoje fica por aqui, tá bom? Eu deixei alguns exercícios para vocês lá no site, para vocês fazerem e irem testando bastante essa parte de cálculos estequiométricos, que é uma parte bem importante, tem que testar, tem que fazer bastante cálculo, bastante exercício para pegar o jeito mesmo. E eu garanto que vocês vão conseguir pegar o jeito rapidinho, tá legal? Qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim, apareçam nos plantões, tirem dúvidas com os plantões, com os plantonistas, com os monitores, não deixe isso passar em branco, tá legal? É uma parte muito importante essa parte de estequiometria. E na próxima aula a gente trabalha um pouco mais essa partezinha de cálculos específicos, tá legal, pessoal? Beleza? Beleza. Então vou encerrar a gravação por aqui e a gente se vê na semana que vem. Beijão a todos, pessoal. Só mandar mensagem qualquer coisa.